Eles são fofinhos, não dispensam uma boa brincadeira e adoram fazer charme. Olhando dessa maneira, os gatos domésticos parecem inofensivos, mas segundo alguns pesquisadores, só parecem. De acordo com um estudo feito pelos sul-africanos Beverly e Derek Joubert, se os pequenos felinos não fossem pequenos assim, eles poderiam até devorar os próprios donos. Isso porque o comportamento dos bichanos é bem parecido ao dos, digamos, primos selvagens deles, os tigres e leões. O casal, especialista em felinos de grande porte, observou de perto o comportamento de gatos domésticos no dia a dia para compará-lo com a rotina dos animais selvagens. Segundo os pesquisadores, um gato que caça um passarinho dentro de casa, por exemplo, é movido pelo mesmo instinto de um leão que caça uma presa na savana africana. Luísa Cervenka é bióloga e especialista em comportamento de felinos. Ela concorda com a comparação. É tudo igual, Samu, do tamanho. A gente costuma dizer que os gatos, eles são mini onças. São mini leões que a gente tem em casa. O comportamento é igual, a genética é muito semelhante e os comportamentos que ele vai apresentar dentro de casa são comportamentos muito semelhantes que ele apresentaria na natureza. Quem tem gato em casa sabe que os bichanos sobem em tudo que é lugar. Mas por que será, hein? A resposta parece brincadeira, mas é que para eles tudo não passa de uma grande selva. O gato, ele é extremamente observador, então ele tenta antecipar qualquer tipo de variável do ambiente. Então, quando ele está no alto, por exemplo, numa árvore, ele está observando mais longe o horizonte. Então, isso faz com que ele observe uma caça, uma presa mais distante, mas também um predador. E dá mais tempo dele escapar. Então, por isso, ele tem esse costume de sempre ficar mais no alto. Mesmo na savana africana ou dentro da minha casa. E se eu não propiciar um local alto para ele se esconder, para ele ter essa observação, ele vai arranjar. Na casa da Larissa, eles vivem nas alturas, na tela de proteção, no parapeito da escada e até no box do chuveiro. Ela tem 8 gatos, entre eles um casal de Bengals, essa raça que tem uma pelagem bem parecida com a da jaguatirica. E olha, não é só fisicamente que essa dupla aí se parece com os primos selvagens. Eles são muito ativos, eles são extremamente atrapalhados, assim, de abrir as coisas, bagunceiros. A Larissa conta que por causa da hiperatividade dos gatos, teve até que mudar a decoração da casa. Quebrando algumas coisas, assim, o Bengal ele ensina a gente a ter um pouco de desapego, né? Cortina, assim, as cortinas todas curtas, esfiapadas, essas coisas, a gente já nem se importa mais que eles escalam as cortinas. A explicação para a presença tão forte desse instinto nos bichanos é simples. Muita gente compara gato com cachorro, mas cada um deles tem uma relação diferente com os humanos ao longo da história. Os felinos começaram a ser domesticados há cerca de 10 mil anos. Parece muito tempo, mas ainda não foi suficiente para que eles perdessem totalmente as características da vida selvagem. Por isso que os gatos que a gente tem em casa ainda caçam, demarcam território e são muito independentes. Para se ter uma ideia, os cachorros têm cerca de 40 mil anos de domesticação, 30 mil a mais que os felinos. Isso explicaria o porquê de os cães serem quase unanimidade entre os humanos, enquanto os gatos dividem opiniões. Ser independente não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, e ele provoca todo esse sentimento de dominação que o homem tem em relação a outras espécies e que não consegue ter em relação ao felino. Ele se basta a si próprio. Por excelência, ele é carnívoro, ele é predador. Em vida natural, ele caça, ele come.
Então ele consegue sobreviver, ele consegue pular em grandes alturas e fugir, enfim, de perigo. Muitas vezes os bichanos também levam a fama de serem traiçoeiros e violentos. Uma fama injusta, segundo a especialista. Não existe gato bravo, existe gato com medo, desconfiado e que já vivenciou alguma experiência com o ser humano e que tem tudo atrás, o corpo inteiro, ele está sempre desconfiado, sempre pronto para morder antes até de ser atacado, entre aspas, né? E se algumas atitudes dos gatos lembram os animais selvagens, outros comportamentos dos grandes felinos lembram, e muito, os pequenos gatinhos. Olha só essas feras se divertindo com caixas de papelão. Grandes felinos também gostam de caixas e gostam de locais mais fechados, onde normalmente a gente acredita que eles não caibam. Isso é um comportamento natural do felino que dentro de casa acaba sendo motivo de muita risada. Felino é felino, não importa o tamanho. Mas será mesmo que os gatos domésticos atacariam e até chegariam a devorar os donos se fossem grandes? A Kelly acha que não. Discordo, porque a gente alimenta, a gente fica junto, a gente não vê tigre morando em casa, que tem gente que cria desde pequena e nunca atacou ninguém. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, depende de onde o animal é colocado, né? A especialista concorda. Se você tivesse uma onça, um tigre ou um leão ou qualquer grande felino em casa e desse as possibilidades necessárias para gastar essa energia, para utilizar esse comportamento de caça, pode ser criado, esse animal mesmo que de grande porte, pode ser criado como qualquer gatinho. Principalmente se for criado desde pequenininho, desde filhote. Então ele vai acostumar com o ser humano e daí ele vai virar um gatinho doméstico, como que a gente está acostumado a ter. O maior risco seria o bichano machucar o dono sem querer. O perigo é o perigo do grande animal te dar um abraço, te machucar, ou de repente ter um distúrbio de comportamento e tentar te morder por algum medo, por alguma lembrança que ele tenha de algum momento que ele passou na vida e de repente ele tente te morder. Uma boca de um gato doméstico é uma coisa, uma boca e as presas de um leão são outra. Kelly tem 3 gatos. Ela conta que os felinos acompanham toda a rotina da família. Porque as crianças têm um horário para acordar, para ir pro colégio, que é 6 horas da manhã. E eles nos acordam de sábado e domingo a essa hora. Ótimo, super! Então, assim, às 6 horas da manhã estamos todos acordados por conta dos gatos. Por quê? Porque o gato, ele é muito de rotina, né? Então, para eles, as crianças vão para a escola do mesmo jeito. Então, eles acordam, levam brinquedo, brincam, um corre atrás do outro. Agora, mesmo não acreditando no perigo, não custa nada se prevenir, né? Já dei 5 quilos de carne para cada um. Ótimo, estamos seguros.